Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Me chamo Oswaldo Campione Júnior e hoje iremos falar sobre fraude do empréstimo consignado. Se você foi vítima ou conhece alguém que esteja passando por uma situação como esta, fique conosco que hoje iremos lhe passar todos os detalhes e procedimentos a serem adotados a fim de que você consiga eliminar os seus prejuízos e até, quem sabe, conseguir uma indenização por dano moral na esfera judicial. Em um caso recente que passou com a gente aqui no escritório, um aposentado chegou desesperado com uma dívida de R$ 25 mil consignada no seu benefício de aposentadoria. Essa dívida não tinha sido realizada por ele não contratou esse empréstimo consignado. Então, ele estava ali numa situação de desespero. As parcelas seriam de R$ 750 e a quantidade de parcelas era de 72. Então, diante dessa situação, nós analisando ali a situação do cliente, verificando ali o desespero por parte dele, nós adotamos alguns procedimentos para tentar minimizar o dano, minimizar o risco disso se prolongar e de que viessem a ser descontados no benefício dele, mês a mês, aquele valor que ia causar muito prejuízo para ele. Então, o que nós fizemos? Imediatamente após tomar conhecimento daquela fraude, nós tomamos algumas providências para tentar minimizar o prejuízo desse aposentado. A primeira providência que foi tomada foi a elaboração de um boletim de ocorrências para que ele pudesse comunicar à autoridade policial acerca daquela fraude praticada em seu nome. Até porque, num primeiro momento, nós tínhamos conhecimento da fraude relacionada ao empréstimo consignado na folha lá do INSS. Não sabíamos a extensão disso, se eventualmente existiam outros prejuízos que tinham sido causados por esses fraudadores. O segundo passo foi comunicar ao INSS da existência de uma fraude praticada contra este segurado. Aí o INSS podia adotar maneiras de bloquear futuros outros empréstimos. Tá? Terceira situação que nós fizemos foi comunicar ao banco onde estava sendo feito o débito desse consignado. Isso foi adotado de primeiro momento. Depois que adotou-se essa primeira etapa aí de procedimentos, né, uma coisa nos chamou muita atenção, inclusive, né? O segurado do INSS, o aposentado, nosso cliente, ele quando compareceu até o banco informando que tinha sido vítima de fraude, explicando que queria que fosse bloqueado aquele valor do consignado mês a mês, ele passou todo o contexto, disse que tinha feito o boletim de ocorrência, que já havia comunicado o INSS, né? Então a questão que ocorreu lá no banco foi muito interessante, foi até de certa forma engraçada, né? Porque a atendente no banco sugeriu que ele, para sanar aquele prejuízo, fizesse um empréstimo consignado e pagasse aquela dívida e aí ele tinha resolvido o problema dele, né? Uma coisa absurda, no nosso ponto de vista até incrível, né? Uma pessoa sugerir que se faça um empréstimo para quitar uma fraude. É impressionante esse tipo de situação e isso chocou de certa forma o nosso cliente, porque, sinceramente, ter um desconto mensal de R$ 750 no seu benefício de aposentadoria e olhar para frente 72 parcelas é de assustar uma pessoa, né? Não é brincadeira. Para você ter ideia, o banco muitas vezes ele abre um procedimento interno para verificação da possibilidade de reconhecer ou não a fraude. Isso muitas vezes demora 2, 3 meses. Então, o que acontece? O banco te fala, olha, fique tranquilo, que vai ser verificado e aí, constatando que foi fraude, vai ser devolvido o valor para você. Ocorre que desconta 2, 3, 4, 5 meses. Você não tem ideia do tempo que pode essa situação demorar. E ainda lá no final dessa questão, pode eventualmente ser descoberto que o banco não vai te indenizar. Ele vai dizer para você assim, olha, não foi constatado indício de fraude. O que você faz numa questão como essas? Então, nosso ponto de vista está no risco de ter o desconto mensal no seu benefício, comunicou o banco não adotou imediatamente um procedimento para cancelar, você tem que ingressar judicialmente. Ingressando judicialmente, o que ocorre? Na justiça, existe o Código de Defesa do Consumidor para amparar
os clientes bancários. O Código de Defesa do Consumidor, ele é muito claro ao dizer que o banco ele responde por dano moral, inclusive quando ele causa um prejuízo para um cliente dele, uma prestação de serviço falha. Aí eu digo para vocês, um empréstimo consignado, sem a sua autorização, sem a sua assinatura, sem o seu aval, debitado do seu benefício de aposentadoria por uma instituição bancária que sequer verificou a validade dos documentos, que não verificou assinatura, que não adotou procedimentos de segurança, apenas ficou interessado nas 72 prestações de R$ 750, faz a conta, 72 prestações de R$ 750 para um empréstimo de R$ 25 mil. Por isso que o banco está muito bem, né? Muito bem, obrigado, não é, banco? Ingressando com a ação judicial, o que o advogado vai pedir judicialmente? Ele vai fazer um pedido liminar para que o juiz, avaliando aquela questão da denúncia da fraude, verificando a documentação, o boletim de ocorrência, todos os procedimentos que foram adotados anteriores à judicialização, o juiz vai analisar e provavelmente vai conceder uma liminar. O juiz concede uma liminar para que o banco se abstenha de descontar mensalmente esses valores da conta do benefício de aposentadoria do autor da ação, do aposentado, né? Então, o juiz, dando essa liminar, ele vai intimar o banco para que o banco apresente a documentação que amparou aquele empréstimo consignado. Quando o banco apresenta a documentação, é verificado o RG, o CPF, é verificado toda a documentação, comprovantes de endereço, contratos, assinaturas que porventura tenham nesses documentos. E aí nos deparamos com algumas situações. Pessoas assim, olham documentos fraudulentos, RG espelhado, falso, assinatura grosseira, erros falsos, né? Muito, muito complexo. Daí, feito toda essa análise pelo juiz, o banco apresentando a documentação, o juiz verifica tudo, marca uma audiência, normalmente para tentar uma conciliação. Se sair uma conciliação, se a parte se interessa, pode fazer um acordo, resolve ali, tudo certo. Algumas ocasiões não tem acordo, aí o juiz vai apresentar uma sentença. E aí ele vai estar diante de uma documentação flagrante de fraude, né? Algumas ocasiões o juiz, para uma garantia maior, encaminha isso para uma perícia, né? O perito vai analisar a letra da pessoa, vai analisar as fotos dos documentos, vai verificar. Muitas vezes, assim, a pessoa às vezes é afrodescendente que sofreu uma fraude. Aí chega lá, tem um loiro, né? No caso. Aí você olha assim e você fala, pô, isso aí é flagrante, que não se trata da mesma pessoa, entendeu? Então, diante dessa situação, o que acontece? O juiz, ele dá uma sentença e condena o banco ao pagamento de uma indenização por dano moral, né, por conta de todo esse constrangimento, todo esse dissabor que ele suportou, e dano material. Eventualmente, descontou nesse trâmite aí 1-2 meses o valor no benefício. Então, o juiz condena o banco a devolver esses valores com juros e com correção monetária. Então, o tipo de situação que nós nos deparamos é exatamente essa. As fraudes, elas são inúmeras. Os fraudadores, eles têm uma habilidade impressionante. Eles apresentam a documentação, eles conseguem sacar. Aí eu te pergunto, eu tento sacar um valor acima de R$1.000 no banco? Eu não consigo. Eu não tenho condições. O caixa não me libera. Como que o fraudador levanta esses R$25 mil? Já parou para pensar? Então tem que ser na boca do caixa, né? E aí, onde que aparece essa documentação? O banco, às vezes, ele tem a documentação e sequer apresenta judicialmente, porque ele também constata que foi vítima de fraude a pessoa. Então, basicamente é isso aí. O que nós temos para dizer para vocês? Se eventualmente se depararem com uma situação de fraude tendo ocorrido no seu benefício de aposentadoria, tome medidas imediatas, não perca tempo, certo? Procura alguém para te dar um suporte. Se você não tiver condições de adotar esses procedimentos aí que nós passamos, procure um profissional, procure um advogado para poder direcionar todos os caminhos necessários para que você consiga evitar que isso se prolongue durante o tempo. Eu tenho conhecimento de senhoras, assim, pessoas muito velhas, que assim
não tem muito prática com assuntos bancários. Então, o benefício da aposentadoria cai na conta e ela sequer vai lá e confere, ela não sabe tirar um extrato, ela não tem esse conhecimento de informática necessário, ela precisa ir até o banco para poder acessar lá as informações e aí, às vezes, em decorrência da idade, ela acaba não indo. Então, essas pessoas, muitas vezes, quando descobrem, já pagaram 30, 50 prestações de empréstimos que não fizeram. Então, fique atento, tenha assim, bastante cautela quando lidar com essa situação. Se eventualmente passar por isso, não dê bobeira. Tome todos os procedimentos e resguarde o seu direito, tá? Esse aí foi o vídeo de hoje, né? Se gostaram, por gentileza, dê o seu like, se inscreva no canal. Nossa ideia é ajudar você a tomar uma decisão bem correta, bem sólida, para evitar o seu prejuízo, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado e se inscreve aí no canal. Até breve.